Assistam agora leitura bíblica com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente mortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Com a Santa Paz do Senhor, vamos começar nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoa essa programação que agora começa, abençoando a minha pessoa do irmão Raimundo, nosso rádio, YouTube, Facebook, todo o nosso canal de evangelização. Esse dia de hoje, que é 9 de maio de 2025, seja um dia de muita paz, saúde, prosperidade, proteção, em nome de Jesus, amém. Então vamos sem mais delongas, ler nossa leitura bíblica, né, como diz o nome da programação, leitura bíblica. Nós estamos no livro de Mateus, né, para quem não sabe, eu tenho um voto de redes sociais, ler a Bíblia completa, vendo o Apocalipse. E eu já li muita coisa aqui, né, eu já li o Velho Testamento todinho, devagar, já faz bem 3 anos mais, mas a Bíblia é devagar mesmo. Estou aqui em Mateus, né, nós estamos no capítulo 17, ficamos no versículo 14, a cura de um jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece meu filho, porque é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsar? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver fé como grão de mostarda, direi a este monte: passa para aqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espera, senão por meio de oração e jejum. Amém. Aqui conta a história de uma pessoa, né, de um homem, que tinha um filho, que era lunático. Lunático é que ele dava ataque, e além dele dar ataque, ele ficava assim, feito um doido, né? Ele, às vezes, como o pai dele disse mesmo, ele se jogava no fogo, se jogava na água, ele judiava com ele mesmo, talvez ele procurava até assim, se matar, o suicídio, né? Como já vi muitos casos assim, lunático é assim. É um problema muito, muito sério, né? E esse rapaz, ele sofria já fazia muito tempo. E a família dele, né? Então eles ouviram falar de Jesus, que Jesus curava e tirava todo o mal da pessoa. Então foi atrás de Jesus. Primeiramente, eles encontraram os discípulos. Só que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, que era um demônio, né? Que o rapaz tinha. Aí depois eles foram procurar Jesus. Aí eles disseram que em primeiro lugar eles procuraram os discípulos, mas os discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus disse assim: ó geração incrédula, né? Incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vai sofrerei? Aí mandou trazer um menino, quer dizer assim, até quando vocês vão conseguir as coisas boas, só quando estiver comigo perto? Ele pensou assim: quando for melhor partir, que eu não estiver mais na presença de vocês, como é que vocês vão fazer? O que é que vão ser de vocês com essa pequena fé? Porque eles tinham fé em Jesus, mas quando Jesus estava presente, né? Ele estava presente, tudo acontecia, porque eles tinham aquela fé grande, Jesus estando ali, tudo podia acontecer, mas quando estavam sozinhos sem Jesus, ele já achava que ele não conseguia nada, só que quem conseguia era Jesus. Mas só que se ele tivesse a fé que Jesus disse que eles tivessem, onde Jesus estivesse, podia estar longe como for, era a mesma coisa que Jesus está presente, porque era como se ele tivesse usado o poder de Jesus, Jesus estando ali, né? Que Jesus tinha quem desse poder a ele, mas só que eles não entenderam. Mas depois que Jesus curou o menino, fez oração, curou o demônio, e o pai e o menino estavam satisfeitos, curaram, então eles vieram perguntar por que eles tinham conseguido curar o menino. Aí Jesus respondeu que era por causa da pequenez da fé. Quer dizer, que eles estavam com uma fé muito pouca, muito pequena. Ele só tinha fé suficiente quando Jesus estava perto. Como, por exemplo, uma criança, ela confia na mãe, no pai, né? Como, por exemplo, eu tenho uma amiga Edna, que na época tinha uma menininha chamada Erlana, na época tinha uns 3 anos.
Ela pegou uma bandeja com um cafezinho que o pai está recebendo as visitas. Pediu para levar a bandeja. Ela, não, mamãe, toda assim, tremendo a bandeja. Aí ela pegou, foi atrás. Quando ela viu que ela tinha ido atrás dela, ela saiu bem firmezinha com a bandeja, sem derramar um pingo de café. Quer dizer, ela estava confiando na mãe. Ela estava confiando na mãe que vinha atrás. Do mesmo jeito é os discípulos. Eles confiavam em Jesus quando estava por perto. Chegava uma pessoa doente, ou endoidando com o espírito mal. Jesus estava perto, que eles não tinham nem medo. Sabia que Jesus resolveu os problemas em segundos. Mas já quando eles estavam longe de Jesus, eles ficavam com medo, eles ficavam nervosos, eles ficavam duvidosos, eles ficavam, tipo assim, com um pouco de incredulidade. Eles não tinham a mesma fé quando Jesus estava por perto, né? Então, foi isso que Jesus disse, que do mesmo jeito que Jesus estava por perto, estava por longe, Jesus estava por perto de todo jeito. E ele tinha deixado nas mãos deles o poder de Jesus. Não todo o poder, claro, mas alguma parte. E com a fé em Jesus, porque a fé não é só quando Jesus está por perto, não. A gente está aqui, Jesus está no céu, mas a gente pode conseguir com a fé. E com a fé em Jesus, eles podiam conseguir as coisas do jeito que Jesus conseguiu, né? Foi isso que Jesus disse. Aliás, os discípulos, eles eram companheiros de Jesus, aprendizes de Jesus, e eles eram também servos, e eles eram também, tipo assim, uma pessoa que fica no lugar da outra, né? Quando a pessoa não está. Não é? Eles eram substitutos de Jesus não estava. Então eles deviam ter a mesma fé do jeito que Jesus tivesse e curar como se fosse o próprio Jesus que estivesse curando. Foi isso que Jesus quis ensinar a eles. Aí Jesus findou aqui dizendo essa caixa queria ser esse problema, né? Não se espere, quer dizer, não vai embora, senão por oração e jejum. Quer dizer, assim, a caixa que ele quer dizer, o problema de falta de fé deles. Não por causa do menino e das pessoas que eles tinham curado, mas a falta de fé deles. Você vê? Dessa vez ele estava falando dos discípulos. Por oração e jejum, porque assim, se eles orassem, eles pediam a Deus fé e fazer jejum também, que antigamente as pessoas conseguiam muita coisa através de jejum. Hoje em dia ainda existe jejum. Mas só que é muito difícil uma pessoa fazer jejum. Oração muito todo mundo ouve. Eu mesmo não gosto de fazer jejum, porque se eu passar um tempo sem comer, já fico me sentindo mal. Eu acho que o meu organismo ele não é forte o suficiente para fazer jejum. E os padres e os pastores já disseram que pessoas que não conseguem fazer jejum, Deus compreende, não precisa, né? Mas eu já fiz muito jejum, principalmente na época de quando eu era católica, da Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão. Eu me acordava, tomava um cafezinho, saía comer de 12 horas. Eu aguentava na época, eu era mais nova, mas eu ficava me sentindo mal. Depois saía comer lá para 7 horas da noite. E depois, quando o jejum terminasse, que era 12 horas da noite, eu tinha fome, eu nem dormia. Ficava acordada esperando 12 horas para comer alguma coisa antes de dormir. Eu não conseguia dormir com fome. Jejum é isso, é um sofrimento, né? Ele é como se diz como se diz? O que a pessoa faz, né? Para conseguir uma coisa, para agradar a Deus. Um sacrifício. Pronto, se lembra de palavra. Jejum é um sacrifício, né? O sacrifício é uma coisa que agrada muito a Deus. Então, quando faz jejum, vem quando eu faço um jejumzinho assim, só por comida e Deus, né? Mas eu não faço muito jejum porque eu não aguento passar muito tempo com fome, Deus compreende. Mas orar, eu oro todos os dias, eu não vou dormir sem orar, eu não me acordo, não me levanto sem orar, e de vez em quando eu estou falando com Deus, né? Eu sei que eu não tenho conseguido tudo o que eu quero, mas porque Deus sabe todas as coisas, né? Deus só dá aquilo que a gente quer, que precisa, e na hora certa, né? Amém. Bom, então agora vou chamar o irmão Raimundo.
Pai Senhor, Pai Senhor, Servo Raimundo já está por aqui, em nome de Jesus. glória a Deus. Em nome de Jesus, é Pai Senhor, a irmã Rita, Silva, louvando locutora da Rádio do Dono, essa porta aqui, louvado a Deus. Jesus se abriu para levar para a direção sobre da terra. Não lembro também a Pai Senhor, o locutor Zé Francisco, com saúde no corpo da alma do Espírito, também trabalhando, né, na porta que Deus abriu, a Rádio do Dono, e a porta que Deus abre, e fez essa minha porta que Deus fecha, só Deus abre. Aleluia. Não ajudei a pastor para a negativa, todos os ouvintes da Rádio do Dono, que a palavra de Deus, a pessoa de fazer até o conflito da terra, também, né? Nós nos usamos também, né? O Espírito Caspim, louvado seja Deus, Deus abençoe assim também, louvado seja Deus. Abençoe em nome de Jesus, Deus perdoa nossos pecados que nós cometemos no fogo, na alma de Cristo, né? Por ignorância, por fraqueza, né? Louvado seja a natureza humana, aleluia, que Deus nos perdoe. E a Bíblia que aquele que confessa os seus pecados a Deus e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Aleluia. Louvado a Deus. Também, parabéns para o aniversário do dia, fez um ano, 15 anos, né? Nessa fase adolescente. E é mais de 100 anos que Deus poderia. Todos estejam bem, com saúde, no corpo da alma de Deus, vida com abundância, proteção divina, podemos ter muita alegria. Minha casa serve ao Senhor, minha família serve ao Senhor. Então, parabéns para todas as férias do dia. Louvado seja Deus. Todos nós estejamos na proteção divina, protegidos de todo mal, das tentações. Louvado seja vencedor nas provações. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. E hoje, né, final de semana, todos terão um bom final de semana, na proteção divina, né? Nossa casa, nossa família, nosso vizinho, a rua que nós moramos, dentro da cidade, o estado, o país, outras nações, no dia a dia, no continente, no planeta Terra, todos eles na proteção divina, com fé, esperança e amor, na misericórdia do Senhor, na compaixão do Senhor, no perdão do Senhor e no grande milagre de salvação. Em nome de Jesus, toda a proteção divina, na misericórdia do Senhor. E todo mal, toda maldade foi tira pelos homens, pelo sangue de Deus, posta por Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Alô? Amém. Eu quero aqui pagar aqui meus votos, né? Estou aqui de joelho para fazer meus votos, naquele respectivo. Toda vez que eu dou dinheirinho, eu falo meus votos ao Senhor, e dou a oferta que eu louvado seja Deus, companhei para o Senhor, então quero aqui pagar todos os meus votos, né? Quero dizer, não vamos ter a Bíblia que é melhor não gostar do que votar e não pagar. Então aqui estou pagando todos os meus votos, que eu falei com o Senhor, e da sua misericórdia que ele tem sempre, em Cristo, e a todos os palos do votos, eu quero pagar aqui meus votos e deixar um versículo. Só me crê ser o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Amém. Estou aqui pagando os votos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, graças a Deus paguei meus votos, em nome de Jesus, amém? Aleluia. E louvado seja Deus, depois vou lá e entrego a oferta que eu falei com o Senhor para lá na igreja, né? Aonde o Senhor, como está escrito na Bíblia. Mas não faltar muito bem na casa do Senhor. Aleluia. Hoje eu quero falar aqui, louvado seja Deus, aleluia, dos milagres, aleluia, que Deus fez na terra com a alma. O primeiro milagre que Deus fez na terra com o uso da alma, aleluia, a terra era uma gigantesca, enorme zona d'água, né? E no terceiro dia da criação, Deus fez o milagre, transformando grande parte dessa água na terra seca que nós pisamos por nossos pés. Né? Veja bem, era só água, né? Também, né?
que é algo parecido, mas a pessoa botar um congelador, né? Que a água vira pedra, né? Vira pedra de gelo, né? Então, mas aí Deus transformou uma grande porção da água em terra. A Bíblia chama congelou, louvado seja Deus, onde nós pisamos nossos pés. E a partir daí, ele fez muitos milagres com a água, né? Tem aquele das bodas de Canaã, né? De Canaã, quando faltou rio, e a mãe de Maria foi falar com ele, mulher, o que eu tenho contigo ainda não chegou a minha hora. Aí Maria disse, mas ele o que ele mandar? Ele mandou encher as talhas de água, aleluia, vai ser Deus, e Jesus não fazia nada sem orar antes ao Pai, né? E a água foi transformada em vinho, e por sinal, o melhor vinho, né? Ele decidia numa festa, primeiro servia o vinho bom, e depois servia o ruim, mas não ali aconteceu uma casa. Após servia, o velho transformou aquela água no melhor vinho, né? Louvado seja Deus, daquela espécie das bodas do casamento que estão ali realizadas. Aleluia. Quando Deus quer, aleluia, fazer os milagres usando a palavra, só a palavra, ele faz. Mas quando ele quer usar a matéria, louvado seja Deus, tem que usar a matéria. O céu de corre, cada instante, sempre da fé, tem misericórdia de mim. E a mão dirigia, cala a boca, não perturba o mestre. Aí Jesus pediu a multidão que ele está tudo bem, aí ele veio. Aí Jesus disse, o que tu queres? Disse, eu quero ver. Jesus disse, não veja. Imediatamente, escaneou, o céu voltou a ver. Mas já a passagem, né? Que Jesus mandou, o céu lavar os olhos nas fontes de Siloé, e o céu voltou a ver. O Evangelho é assim, né? Quando ele quer, usa a palavra, só pela palavra. A Bíblia diz que pela palavra ele criou os céus, a terra, os mares, as fontes das águas e tudo existe. Pela palavra, né? Louvado a Deus. Mas quando ele usa a matéria, ele usa, no caso de tipo ponto de textil, né? Ele orou, e não fazia nada. E antes de orar, aleluia, louvado seja Deus, que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, é assim, né? Deus, como pensar, louvado seja Deus, aleluia, usa a água, usa pão, usa peixe, aleluia, louvado seja Deus. E usou o pó da terra, também usou a água, fez ali o barro e fez um boneco, soprou na narina do boneco, e o boneco transformou em alma vivente o primeiro homem da terra. Tá vendo? Ele usou a terra que tirou da água, usou a água, fez o barro, do barro fez o boneco, soprou na carinha do boneco, e aí surgiu o primeiro homem, Adão. Aleluia, é assim, não. Ninguém quer falar de mesmo trabalho de Deus, né? Não existe muita inveja, né? Pelo trabalho dos outros. Não, cada um faça de acordo como recebe a orientação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, aleluia. Se numa igreja está acontecendo tal milagre, é feito de uma maneira diferente, nós dá graças a Deus, né? Se naquela outra igreja Jesus está curando cego, está fazendo aleijado andar, não importa a maneira como nós estamos trabalhando, mas, aleluia, as pessoas realmente estavam cegas para ver, não estavam mais andando, abandonando
abandonaram a cadeia de roda, abandonaram as boletas, aleluia. Então, cada um, louvado seja Deus, não devemos criticar e nem dizer que a gente está havendo heresia. Não. O apóstolo Paulo disse, eu me sinto tanto para ganhar almas para o bem. Eu não sei, né? Aleluia, aleluia. Usando pouco de astúcia para o bem, aleluia, das almas, eu sei, mas não era. Louvado seja Deus. Por isso, aleluia, que nós não devemos falar, criticar, dizer que ali está havendo heresia, é proibido. Não julguei para não ser julgado. Não condenei para não ser condenado. Com a mesma medida que medida, aleluia, louvado seja Deus. E aqui também, quando você vê um irmão no erro, chame ele, converse com ele. Se atendeu, ganhaste uma alma para Jesus. Mas não, hoje em dia, uma falha do irmão, janela para o público, já quer matar aquela alma que custou caro, aleluia, com preço alto, aleluia, glória a Jesus, lá na cruz do Calvário, aí vai lá mesmo, dá para o público, chamando a pessoa de Judas, chamando a pessoa de não é assim não. A pessoa falhou, não está humano. Todos nós, aleluia, louvado seja Deus, seres humanos, podemos errar, falhar, pecar, aleluia, louvado seja Deus, como aquela mulher que foi pega no pé dos fariseus, o rato de gente ruim, esse tal de fariseu, é cruel, é perverso, é desumano, não tem misericórdia, não tem compaixão, quer logo matar aquela alma. O tempo de Jesus, ele matava prioridades. Hoje quer matar com a palavra, usando o culto, abusando do poder, aleluia, até mentindo. Dizendo que foi Jesus que falou, que foi Deus que falou, não. Ali foi a carne velha, né? Aleluia, obra da carne, faltou ali misericórdia, faltou ali compaixão, faltou ali amor por aquela alma que Jesus morreu por ela na cruz, aleluia, glória a Jesus, glória ao Espírito do Senhor, aleluia, o Pai do céu, a mulher, mestre, essa mulher vem no céu, e pela lei, já deu tempo de livrar. Ai, Jesus, o Espírito do coração de cada daquele fariseu, onde estava pregando aqui a primeira pedra, quem não esqueceu tocar. Baixar a cabeça, soltar as pedras, sair do mais novo mais velho, ele ficou sozinho com a mulher. Mulher, cadê o teu condenador? Ninguém te condenou. A mulher disse, não, senhor, eu também não te condeno. Vai e não pede, mas não. Perdoa a mulher, tem compaixão, tem misericórdia, aleluia, louvado seja Deus. Jesus veio do céu cumprir a lei, aleluia. Ele disse que Jesus queria cumprir a lei, só tinha misericórdia, curava, até a ressuscitação. Ele já morreu, ele ressuscitava, foi velha, tudo foi velha, porque não tem poder para nada, só tinha miséria, coração mau, cruel, perverso, desumano, aleluia. Mas Jesus veio cumprir a lei, veio algo com o tempo que faltava, o que faltava era o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia, dando mais uma oportunidade daquela pessoa se salvar, aleluia, como Jesus deu para a mulher, vai no pé mais, aleluia, louvado seja Deus. Então, não devemos usar o público para matar almas que foi comprada pelo preço muito alto, na cruz, Jesus Cristo, sofrendo ali na cruz, onde foi pregado, aleluia, a porta já que passou para salvar foi tão estreita que passou com o pé em cima do outro.
ali derramou seu sangue em lugar dos pecadores. Aquele que ele crê, destacado ser perdoados, e fiel até o fim, para ganhar a coroa da vida eterna. Aleluia. Quando deixar a terra, aleluia. No tempo de Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Temos que esperar o tempo de Deus, louvado seja Deus. Quem deve tirar a sua própria vida, não. Temos que se arrepender, aleluia, e pedir perdão a Deus. Deus está pronto a perdoar aquele que reconhece o seu erro, a sua falha, o seu pecado, e pedir perdão, Deus perdoa. E a pessoa continua a caminhada até o dia de nos chamar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aleluia. Ninguém julga ninguém, ninguém condena ninguém, está vendo o erro, fala com a pessoa, use de sabedoria, louvado seja Deus. Não se exalte, ninguém acha melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos dependentes da compaixão de Deus e da salvação de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Porque só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então vamos amar, vamos perdoar, vamos ter misericórdia. Você quer ir para o céu, que o outro vá também, não vai matar o seu irmão, por causa do erro, por causa do pecado. Não faça como Jesus fez com aquela mulher. Perdoe, dê conselho, oriente, mas com misericórdia, sem exaltação, com sabedoria, ali com perdão. Aleluia. Porque Jesus disse que não perdoa até 77 aqueles que nos ofenderam. Aleluia. Todos fiquem na paz do Senhor, no amor de Cristo, no perdão de Cristo, na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos agora ler o pedido de oração. Vamos orar para o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosália, Rogéria, meu cunhado João Batista, meu sobrinho Ranailson e Heitor, Eudásia, Maria Feitosa, irmã Terezinha, Daniel, Dário, Sônia, a menina Vitória, Cláudia Vieira, o Enia Alves Silva. Também ora para o Pocinho de Jacó, para que Deus fortaleça, que apareçam mais pessoas, né? E vamos orar também por todos os enfermos e por todo necessário de oração. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso, Pai querido, do fato de ter falado de Jesus, aqui peça quem não tiver pecado. Quem não peca, aquele que não erra, chama Deus de mentiroso, porque nós temos uma natureza humana, herdada de Adão, louvado, e ele obedeceu a Deus e com ele, né? E era um pecado. Mas, aleluia, Jesus Cristo veio para desmanchar a obra do inimigo que levou Adão e Eva ao pecado. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele não conseguiu dizer não à serpente, na conversa da serpente, comendo os frutos que Deus tinha, ele podia comer todo fruto do jardim, mas não daquele que dá conhecimento do bem e do mal, porque ele comer do bem. Deus fez o homem para viver eternamente, né? O homem não ia crescer, não ia envelhecer, ia chegar naquela idade ali que ele ficava jovem, aleluia, não ia morrer, mas o salário do pecado é a morte, né? Então nós devemos louvar a Deus, como já disse. Sim, para que tenham vida e tenham vida com abundância. Eles querem que nós tenhamos vida com abundância, mas devemos, né, não fazer o mal, não plantar a semente do mal. Aleluia, louvado seja sem Deus. Está faltando isso, está faltando aquilo, não vá roubar, não vai enganar ninguém. Vá orar a Deus, e Deus chega com misericórdia, não faltando o café da manhã, não faltando arroz, não faltando a janta, não faltando a roupa, não faltando o calçado, não faltando emprego, não faltando a casa para adorar. É só confiar em Deus.
a situação está ruim, ore a Deus, peça perdão a Deus, peça misericórdia a Deus. É melhor pedir do que sair roubando, enganando as pessoas, porque a situação só vai piorar, né? Só vai piorar, né? Aleluia, só vai piorar, aleluia, porque não tenho confiança em Deus. Deus não deixa faltar, basta a gente só procurar Ele. Se humilha, chora, ora, pede e Deus chega. Não almoçou, Deus chega com a janta. Não jantou, amanhã Deus chega com o café da manhã, chega com o almoço, basta. Aleluia. Estamos esperando o parceiro do Senhor. Aleluia. Fé, esperança e o amor de Cristo em nossas vidas. Perdoando, orando, ter misericórdia, louvado seja Deus. Se comprar a praça, pagar direitinho. Mas só compre e poder pagar. Não vai comprar, mas depois está no Serasa, está no SPC, pega a confiança e a situação fica pior. É melhor confiar em Deus. Orar e pedir a Deus aquilo que está precisando. E Deus chega, porque Deus é grande em amar e é grande em misericórdia. Em nome de Jesus, da minha relação com essa minha Deus chegando com sua misericórdia. Ai de nós, no força da misericórdia do Senhor, com saúde, prosperidade e o que estiver necessitando. Porque as pessoas estiverem necessitando, Deus chega com sua compaixão, com seu poder, com seus milagres, com sua misericórdia. Todos tenham uma boa tarde, proteção para os seus namorados, luz da proteção para a mulher que está gestante, para ter um bom parto, agradecendo a que tiver um bom parto, protegendo na família os homens, mulheres, crianças, os anciãos e os idosos. Deus abençoe a todos nesta sexta-feira e todos tenham um bom final de semana na paz do Senhor, aleluia, na presença divina, na proteção divina com seus anjos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agradecendo também, né, pela festa de ontem, dia do evangélico, que ontem foi um dia de festa na nossa cidade. De 6 horas teve uma alvorada, né, desfilando, marchando, com faixas, com bandeiras, pelas ruas da cidade, andamos a cidade quase toda. Cheguei em casa super cansada. Aí, essa caminhada foi parar na Câmara Municipal, onde foram as autoridades eclesiásticas e políticas foram ainda falar da sua palavra. Depois teve o café da manhã, uma merenda, que foi o café da manhã já meio tarde, né, mas valeu. E à noite teve um grande show com a cantora Eulacris, outros cantores também que participaram. Foi muito bom, foi uma bênção. Ela contou testemunho, louvou, foi muito bom, né? Só não foi melhor porque houve uma chuva. Eles não tinham botado a cobertura falando que nem ia chover. Houve uma chuva, nós tudo correndo para debaixo de pé de planta. Meu sapato ficou cheio d'água, mas na fé a chuva parou. Mas a cantora não parou de cantar, lá em cima do palco, né? Não parou de cantar, aguentou firme e forte. E depois todo mundo estava lá em frente, ninguém sentou mais nas cadeiras, que estava tudo molhado. Ficamos tudo em pé, com as mãos para cima, assim, para lá e para cá, balançando, cantando. Foi muito bonito, né? Parece que ficou mais bonito ainda por isso. Que o povo ficou em pé, mesmo que não quisesse. Então foi muito bonito e Deus abençoe essa semana de festa que nós passamos. Culto todos os dias. Culto campal, todos os dias, né? Foi campal os cultos todos os dias, cada dia uma rua. O último dia foi em frente à igreja. E ontem o dia de festa, lembrando o dia do Evangelho. E hoje a cidade está aniversariando, tudo feriado, tudo fechado, né? Está fazendo, parece que 63 anos, uma coisa assim. E que Deus abençoe essa cidade e todos os evangélicos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ficando por aqui, dizendo a todos uma boa tarde, um bom dia. E até amanhã, se Deus quiser. Amém.